A paz do Senhor, sejam bem-vindos. E no vídeo de hoje tem como tema como vencer os ataques espirituais. Muitas vezes enfrentamos problemas como medo, desânimo, enfermidades no nosso físico, na nossa alma, problemas familiares, pensamentos negativos, e isso pode advir de ataques espirituais. E o inimigo ele lança esses ataques, até mesmo essas opressões, que é para paralisar a nossa fé, nos fazer duvidar do cuidado e da bondade de Deus na nossa vida e até mesmo fazer a gente não viver uma vida abundante em Cristo. Mais uma vez falando aqui no vídeo, eu não quero maximizar o poder de Satanás e nem dizer que todo problema que enfrentamos é por causa dele. Por isso se faz necessário e importante nós termos o discernimento para sabermos qual é a fonte do problema, de situações recorrentes que acontecem na nossa vida. Se é realmente uma aflição da vida, se são consequências da nossa escolha, se é algo físico ou se é um ataque espiritual. Então, como é que eu posso vencer os ataques espirituais? Primeiro, fechando as brechas, vigilância. Jesus vai falar: olhai, vigiai e orai. Ou seja, fechando as brechas. Quando eu fecho as brechas, os ataques do inimigo não têm poder contra a minha vida, porque o diabo e seus demônios, eles estão constantemente enviando setas, opressão na vida das pessoas e na vida também dos crentes, mas há métodos, há atitudes que fazem com que esses ataques, esses dardos, não venham nos atingir de forma direta. E um desses é fechando as brechas no que eu penso, fechando as brechas no que eu falo, naquilo que eu assisto. Aquilo que eu falo tem uma grande legalidade no mundo espiritual. Murmurações, palavrões, palavras torpes, são porta de entrada para a atuação de demônios na minha vida, na minha casa. Aquilo também que eu penso, se eu não trocar muitas vezes pensamentos ruins, pensamentos de derrota pela palavra de Deus, se eu não forçar a minha mente, isso também é uma porta de entrada. Aquilo que eu assisto, filmes, séries, são também porta de entrada, são influência para o inimigo lançar, para os ataques do inimigo ter legalidade na minha vida, na minha casa. Então, nós temos que fechar as brechas. E na palavra de Deus, nas entrelinhas da palavra de Deus, há métodos, há armas de guerra para que nós venhamos repreender quando o inimigo ele vier com a afronta dele sobre a nossa vida. Porque o crente que ele está conectado em Cristo, o crente que tem o dom de discernimento, ele consegue discernir ataques espirituais. E na palavra de Deus tem armas de como a gente tem que repreender esses ataques. Nós não podemos aceitar o ataque do inimigo na nossa vida. Se você é um crente que busca Deus, um crente que tem intimidade com Deus, você vai saber quando é uma atuação do inimigo querendo te amedrontar, paralisar, fazer você retroceder. Então, na palavra de Deus, nas entrelinhas ali da palavra de Deus, há armas de guerra. A Bíblia vai falar sobre a armadura do cristão em Efésios 6, e tudo isso é adquirido com uma vida de busca diária, oração, leitura da palavra, consagração. E também nas entrelinhas da palavra de Deus vai ter uma arma que se chama louvor e adoração. O diabo e os demônios, eles não suportam um ambiente onde há louvor, um ambiente onde há adoração genuína para com Deus. Os demônios não suportam, eles têm que bater em retirada. Quando a sua casa, quando a sua vida, ela exala esse louvor continuamente diante de Deus. A Bíblia vai dizer
que Paulo e Silas estavam na prisão e quando chegava meia-noite, eles oravam e cantavam hinos diante de Deus e os alicerces da prisão foram abalados. Então, um exemplo de como o louvor ele pode repreender um ataque do diabo contra as nossas vidas. Então, esta é uma arma. E você que tem intimidade com Deus, no momento ali do ataque que o inimigo vier afrontar, o Espírito Santo ele vai sussurrar na sua mente, nos seus ouvidos, se é para você louvar na hora do ataque, para que esse mal venha recuar no nome de Jesus. E uma outra arma de guerra é a própria palavra de Deus. Muitos servos de Deus dão nome sobre orando a palavra. Quando nós oramos a palavra de Deus em voz alta, o inimigo ele tem que recuar. Mas não é apenas falar como um mantra. É ter fé naquilo que você está falando ali na palavra de Deus. Um episódio é quando Jesus ele está no deserto e o diabo vem tentar Jesus. E como é que ele repreende o inimigo? Citando a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, quando você cita ali passagens da palavra de Deus, para repreender o mal, ele tem que recuar, ele tem que cair por terra, porque há poder na palavra de Deus. E um outro método de batalha é a oração para repreender. Se no momento você está passando ali por uma batalha dentro da tua casa e o Espírito Santo te imbuir a levantar as tuas mãos, a andar dentro da tua casa, e ele vai colocar palavras para você repreender no nome de Jesus, porque não é no nosso poder, é no poder do nome de Jesus. Então, a outra arma de guerra é a oração para repreender. A gente não tem que porque muitas vezes quando o inimigo ele vem nos afrontar, a nossa tendência é a gente se encolher, porque a gente como ser humano fica com medo. Mas nós temos que vencer esse medo e usar da autoridade do nome de Jesus para repreendermos o mal. Então, essas são as armas de guerra, esses são os métodos que estão na palavra de Deus de como repreender os ataques espirituais. Claro, tudo isso regado a uma vida de busca, a uma vida de temor diante de Deus. E eu espero que tenha abençoado a sua vida, trazido direção para a sua vida e que Deus possa nos abençoar grandemente. Amém.